Pronto, dando continuidade, como eu estava falando, a NBR 5444 foi revogada. Então, essa simbologia que está aqui, ela não está mais em vigor, tá? E nós podemos fazer adaptações para ela. Aqui, essa primeira tabela faz referência, tá, aos quadros de distribuição, quadros de disjuntores. Então, não tem grande problema. Aqui faz referência aos dutos, ou seja, os eletrodutos o qual está sendo utilizado. Nós vamos utilizar a nossa própria legenda, fazendo pequenas adequações a isso aqui. Aqui as luminárias. Praticamente não utilizamos também essa simbologia aqui. Ok? Aqui, o interruptor de uma seção. A letra quer dizer que esse interruptor, a tecla dele se chama A e ele acende a lâmpada A. Se aqui fosse B, quer dizer que ele acende a lâmpada B. Tá? Aqui o interruptor duplo, que acende A e acende B. Um interruptor triplo, que acende A, B, C. O interruptor paralelo, aquele pessoal que chama o vai e vem, né? Que usa-se em escada. Eu acendo a lâmpada antes de subir a escada e quando chego lá em cima, eu desligo aquela lâmpada. O interruptor intermediário. Se usa o interruptor intermediário, em que condições, pessoal? Vamos lá. Eu quero fazer na cabeceira da minha cama, eu quero apagar a lâmpada na cabeceira da cama. Eu acendo a lâmpada junto da porta, é um interruptor paralelo. É esse aqui ainda. Eu apago a lâmpada numa cabeceira da cama, é esse interruptor aqui ainda. Mas se eu quero que a outra cabeceira da cama possa apagar a lâmpada também, tá? Apagar também, aí eu utilizo o intermediário na outra cabeceira. Para montar um circuito desse, obrigatoriamente eu tenho que utilizar os paralelos, 2 paralelos. E no meio eu uso o intermediário. Tá? A gente vai ver isso com detalhes mais para frente, pessoal. Tomadas. Estão ouvindo o chiado aí, pessoal? Entrou agora. Acabei de desligar o microfone. Rosinaldo, desliguei o microfone, tá? Mas pode ficar precisando de qualquer coisa, é só falar. Preste atenção aí, pode perguntar a qualquer momento, tá? Então vamos lá. Tomadas. Essa simbologia ainda se utiliza, tá? Uma tomada, somente o contorno externo dela do triângulo, sem estar preenchido, é uma tomada baixa, tá? A 30 centímetros do chão. A metade dela estando preenchida, ou seja, achurada, é uma tomada de 1,30. Normalmente se utiliza 1,20 de altura, tá? Na norma prevê 1,30. E ela toda preenchida, quer dizer que é uma tomada alta, a 2 metros de altura, com relação ao piso. Certo? Então, isso é o esquema para tomadas. E depois nós vamos entrar em mais detalhes com relação aos outros itens, tá? Não se preocupem com isso agora, não. Só preciso que vocês entendam que existe na norma a simbologia. Mas também na própria norma, por ser uma norma muito antiga, tem muitos itens que não existem. E nós temos que inventar. Vamos lá, voltar aqui para as tomadas. Qual é a altura média de uma cabeceira de cama, pessoal? Ali na casa de 40 a 50 centímetros de altura. Se eu colocar uma simbologia de baixa, ele está a 30. Se eu colocar uma simbologia de média, ele está, vamos falar aqui, 1,20, tá? Não 1,30. A 1,20 m. Se eu colocar essa outra aqui, eu estou dizendo que está a 2 metros. Eu tenho, por essa simbologia, como determinar que vai ficar, digamos, a 60 centímetros de altura, a tomada da cabeceira da cama? Por essa simbologia eu não tenho. Tá? Ou eu escrevo no projeto, no próprio projeto, que aquela tomada vai estar a uma altura de 60 centímetros, ou eu crio uma simbologia nova, tá? Por exemplo,
Essa aqui, ó, essa linha que está aqui, ela cruzando de canto a canto, eu uso isso, tá? Essa criação minha, eu nunca peguei isso com ninguém, então não sei como o resto do pessoal faz. Se eu estiver cruzando uma linha aqui no meio, eu digo que ela está a 60 centímetros de altura. Ponho na legenda. Tá? Então eu utilizo ela. Então não temos, pessoal, na norma tão detalhada assim. Se eu vou entrar com, suponhamos, um controle remoto para poder acender lâmpadas. Tá? Eu estou chegando em casa e quero acender as lâmpadas externas no controle remoto. Tá? Existe equipamento para isso, mas não tem a simbologia. Aí ou você faz a legenda explicando detalhadamente o que é, ou você põe essa observação direto no projeto. Tá? Então, como essa norma, ela é falha, cheia de furos, porque essa norma é muito antiga. Pronto, pessoal. Isso aqui é importantíssimo. Uma linha, quando falarmos de uma linha no projeto, estamos falando de um eletroduto, como já tinha mostrado na parte anterior, certo? Nesse eletroduto, se uma linha cruzar ele, metade para cima, metade para baixo, tá? Essa linha quer dizer que é a fase, é a nossa fase. Ou seja, passando dentro daquele eletroduto, eu tenho uma fase. Se eu tenho cruzando e virando um L, ou para a esquerda ou para a direita, quer dizer que é um negativo, neutro, perdão, fase neutro. Se eu tenho uma linha que não cruza, quer dizer que é o retorno de lâmpada. E se eu tenho um T formando assim, que não cruza, ou que cruze, tá? É o terra. Então, uma linha reta cruzando fase, uma linha reta cruzando, virando um L de cabeça para baixo, neutro. Uma linha reta que não cruza, retorno de lâmpada. E um T, independente se ele cruzar ou não, é a representação do terra. Tá, pessoal? Vamos continuar. Pessoal, carga instalada. Isso aqui, esse conceito está tirado da norma da CELP, tá? Isso vai variar um pouco de companhia elétrica para companhia elétrica, mas basicamente todas vão ser a mesma. O que é a carga instalada? É a soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora, ou seja, no cliente, ali na casa, no imóvel, em condições de entrar em funcionamento expressa em quilowatts. Lembro na primeira parte, quem pegou o início, que eu falei dos 50 quilowatts, tá? Que nós vamos trabalhar até menor do que 50 quilowatts. Pronto. É a soma da carga instalada. Não se preocupem se vocês não estão entendendo isso aqui direito, que nós, quando começarmos a fazer o projeto, vocês vão ver exatamente o que é a carga instalada. Ok? Para calcular a carga instalada na unidade consumidora, deve ser feito simplesmente o somatório das potências nominais da iluminação, dos aparelhos eletrodomésticos, motor, estação de recarga de veículo elétrico e demais equipamentos elétricos. Soma tudo, sem considerar os equipamentos reserva. Então, isso é o somatório de tudo que tem lá. Basicamente é isso. Demanda, tá? É a média das potências elétricas ativas e reativas solicitadas pelo sistema. Nós vamos utilizar o fator de demanda mais para frente. Tá? Então, isso aqui é um dos conceitos. Não se preocupem com ele agora, não. Demanda máxima é a potência máxima elétrica expressa em kVA solicitada pela unidade consumidora. Vê, pessoal, ó, kVA, VA, aparente. O triângulo de potência ali seria a hipotenusa. Tá? Já é expressa aqui, ó, em VA. Padrão de entrada. O que é o padrão de entrada, pessoal? Isso variando de estado, parece que tem algumas variações de nomes. Temos na turma da noite alguns de São Paulo, tá? E me falaram que lá em São Paulo
chama de outro nome, eu não recordo exatamente qual. Agora, desculpe, mas realmente eu não recordo. Então, tem variações de local para local, tá? O padrão de entrada, pessoal, nada mais é do que o medidor da companhia elétrica. Toda aquela estrutura do medidor. Não é somente o medidor, não. É o eletroduto que de entrada, o eletroduto de saída, o disjuntor que está na saída, o DPS se for instalado, tá? Então, aquela estrutura toda se chama padrão de entrada. Ok? Ponto de entrega. Ponto de conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora, caracterizando-se como limite de responsabilidade de fornecimento. Lembra que eu falei que quando passa o projeto, aqueles que estavam no início, quando o projeto passa de 50 kW, caso CELP, Neoenergia, tá? E varia de estado para estado. Passou de 50 kW, eu tenho que colocar no projeto o ponto de entrega, nada mais é do que o desenho, tá, do cabeamento entrando no eletroduto, no poste, descendo para o medidor, passando no medidor, o sistema de aterramento do medidor, tudo, e a saída, quer seja enterrado ou seja aéreo novamente. Então, essa parte, toda essa estrutura compõe o ponto de entrega. Tá? E ali é para a companhia energética, quer dizer o quê? A minha responsabilidade acaba na entrada o disjuntor de entrada, tá, da companhia, o disjuntor geral, pegou ali, chegou no disjuntor, acabou a responsabilidade da companhia elétrica. Do disjuntor para dentro é responsabilidade do cliente. Fechou um curto-circuito do disjuntor para dentro, pegou fogo no cabeamento todo, responsabilidade do cliente. Houve um curto-circuito, né, que pegou fogo do disjuntor para o medidor, para a rede elétrica, é responsabilidade da companhia elétrica. Ok? Então, isso é o ponto de entrega, pessoal. Corrente de projeto. Nós vamos utilizar a corrente de projeto direto e depois nós vamos utilizar a corrente de corrigida, direto durante todos os nossos projetos. Tá? Corrente de projeto, pessoal, nada mais é do que aquela fórmula que a gente tinha mostrado antes, que ficou em evidência. I é igual a P dividido por U, ou seja, a corrente é igual a potência dividido pela tensão. Um chuveiro de 6.000, qual é a corrente? Quantos amperes eu tenho num chuveiro de 6.600 watts ligados em 220 volts? Monofásico, para não confundir com o trifásico de 127 volts, tá? Nada mais é do que pegar 6.600 e dividir por 220, ou seja, 30 amperes. Isso é corrente de projeto. Tá ok? Bem simples isso, vai ser usado na planilha de cálculo o tempo todo. Depois da corrente de projeto, nós temos a corrente corrigida. Que o que é, pessoal, a corrente corrigida? A corrente corrigida, tá, é igual à corrente de projeto dividido pela multiplicação do fator de correção de agrupamento vezes o fator de correção de temperatura. O que quer dizer isso? Existem dois fatores que nós vamos explicar ele agora, para frente, tá? Mais detalhado. Vamos explicar sobre isso, sobre o que é o fator de agrupamento e o fator de temperatura. Ou seja, se eu tenho 30 amperes, utilizando o fator de agrupamento e utilizando o fator de correção de temperatura, essa corrente vai aumentar, que é a corrente utilizada, de fato, para poder alimentar aquele equipamento, aquele chuveiro, no caso. Tá? E se aumentar muito isso aí, nós vamos ter que mudar o disjuntor, vamos ter que mudar o cabeamento que vai alimentar aquele chuveiro.
Tá? A gente vai falar tudo isso detalhado também hoje, tá? Não se preocupem. Mas diferenciando a corrente de projeto da corrente corrigida, que a corrente de projeto nada mais é que a divisão da potência do equipamento pela tensão. Eu chego na corrente de projeto. A corrente corrigida é a corrente, o resultado dessa primeira operação, tá? Que é a corrente de projeto, e vou dividir pela multiplicação do fator de correção de agrupamento e o fator de correção de temperatura, que nós vamos ver detalhadamente para frente. Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Pronto. Então vamos dar sequência, que daqui a pouco a gente dá uma parada, tá? Eletrodutos, pessoal. Para facilitar o dimensionamento dos eletrodutos, existe uma tabela que nós vamos utilizar que é em cima da relação do número de condutores, tá? Mas vamos aqui mostrar aqui. Vamos colocar assim, essa mangueira se chama eletroduto corrugado. Isso é todo sanfonado, ou seja, você consegue, ele praticamente, você para conseguir amassar isso aqui só se for na força, porque ela dobra, tá, até certo ponto sem amassar. Então, isso aqui se chama eletroduto corrugado. Detalhe, isso aqui não é uma mangueira, não é um PVC comum, porque isso aqui não pega fogo. Isso aqui é anti-chama. Eu não posso. Ah, não, eu não vou comprar o eletroduto. Eu tenho aqui, pessoal. Ah, estou na minha obra. Ah, eu tenho uma mangueira aqui. Eu vou colocar a mangueira dentro da parede e passar o fio. Passar o fio, né? Estou usando um termo bem leigo, tá? Vou passar o fio. Não, pessoal. Não se faz isso. Por quê? Mangueira pega fogo. Eletroduto, não. Esse material é anti-chama, tá? Então, aqui é um eletroduto corrugado. Aqui é um eletroduto de PVC, rígido. Isso aqui é um cano? Não, pessoal, não é cano. Cano pega fogo. Eletroduto, não. Aqui, eletroduto metálico. Tá? Aqui, existe a curva de um eletroduto, luva para eletroduto, e os conduletes. Aqui, nesse caso, mostramos aqui de PVC, né? Desse aqui, mas o metálico é muito similar a isso aqui, tá? Eu não coloquei. E os conduletes, que são as caixas de derivação, onde a gente vai colocar tomada, onde a gente vai fazer uma mudança brusca de sentido, suponhamos um T, ó. Subir aqui tem que desviar para os dois lados, eu coloco uma caixa dessa, tá? Então é muito utilizado em projetos, sim, quando fazemos externo, tá? Em vez de fica aquela tubulação externa, em vez de ficar embutido. Aqui exemplos de eletrodutos. Hoje em dia, os arquitetos utilizam muito isso aqui e a eletrocalha para fazer ficar bonito. Vejam, isso aqui são eletrodutos metálicos com os conduletes. Olha aqui um T, ó. Entrou, bifurcou para os dois lados. Tá? Uma outra bifurcação. E aqui nós penduramos as lâmpadas. Isso aqui é metálico, tá? Então, muito utilizado hoje em dia para dar um efeito visual. Mas não necessariamente é só usado para isso aqui não, viu? Na indústria isso é usado direto, tá? Até mesmo por causa da resistência do material. Aqui um exemplo, gente, meio estranho, tá? Confesso que isso aqui é meio estranho, não entendi muito bem isso aqui, mas aí só vai saber mesmo quem fez esse projeto maluco aqui. Um quadro de disjuntores, e aqui está se utilizando eletrodutos de PVC. Em vez de ser preto, é esse meio verde aqui, tá? Então ele sai da caixa e começa as subdivisões. Isso aqui vai ficar aparente mesmo, do jeito que está. Pintar a parede, tá? E isso aqui vai ficar do jeito que está. Isso aqui está muito estranho. Muito estranho mesmo. Aqui uma tomada. Mas, isso aqui, se eu não me engano, é uma lâmpada de emergência. Saída, parece que está escrito aqui. Tá? Então, existe essa estrutura aqui também. Em residência, pessoal, utiliza-se isso dificilmente, viu? É tudo embutido e utilizamos isso aqui, ó, corrugado. Mas tem clientes que querem
suponhamos, tem um cliente meu que ele fez da casa, do apartamento dele, tudo decoração industrial. Então, teve eletroduto que ficou aparente, luminárias, modelo industrial. Ficou bem interessante, viu? Eu achei que aquilo ia ficar uma coisa muito estranha, muito feio, mas no final das contas ficou bonito. Tá? Gosto não se discute, né? Mas ele gostou bastante do resultado que ele obteve. Aqui, pessoal, como é que se utiliza o eletroduto corrugado? Corta-se a parede, coloca o eletroduto, coloca-se, no caso aqui, uma caixa 4x2, onde aqui em cima vai entrar o interruptor e a tomada, tá? Ou seja, ou qualquer outro ponto elétrico que se faça necessário, tá? Então, o cabeamento vai passar dentro desse eletroduto corrugado. E depois é rebocada a parede por cima disso aqui. Reboco, pintura, então você não vê, mas dentro da parede tem. Qualquer lugar que você olhar na parede, achar um interruptor, uma tomada, tem, e você não está vendo o eletroduto, tem isso aqui por trás. Pessoal, aqui é uma coisa que eu peço que prestem bastante atenção no que eu vou explicar essa parte aqui agora. Toda vez que eu vou fazer um projeto, uma das primeiras perguntas que eu faço, e eu preciso realmente saber disso, vou fazer a pergunta como se eu estivesse perguntando ao cliente leigo, tá? Ou o arquiteto, ou o engenheiro que é responsável pela obra. O teto vai ser laje? Tem laje, pronto. Se tem laje, a laje vai ser rebocada, o fundo dela, vamos rebocar ou vai utilizar forro de gesso, drywall ou qualquer coisa similar? Essa é a pergunta que eu preciso saber de imediato, antes de começar qualquer projeto, pessoal. Tá? Por quê? Eu preciso saber disso. Vejam isso aqui, ó. Onde está concretado aqui, ó, isso é uma caixa de teto, ou seja, aqui tem uma lâmpada que vai ficar pendurada embaixo disso aqui. Então, nessa caixa está chegando os eletrodutos. Uma coisa que eu preciso deixar muito claro para vocês. Na concretagem de uma laje normal, ou seja, uma espessura inferior a 10 centímetros de concreto, que seria uma laje normal, para uma casa normal, vai ser ali no mínimo uns 5 centímetros e até 10 no máximo, a não ser para um lugar que realmente vai pegar um comercial, vai pegar muita carga, e o concreto da laje é muito maior. Tá? Mas independente disso, eu não posso cruzar um eletroduto em cima do outro. Estão vendo esse eletroduto aqui, ó? Eu não posso ter um ou outro cruzando por cima dele. Por que eu não posso, pessoal? Um eletroduto desse aqui deve ser o de 3/4, ou seja, 25 milímetros de diâmetro. 25, um sobre o outro, já vai dar 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros de diâmetro. Se eu tiver uma laje concretada de 5 centímetros apenas, o eletroduto, quando cruzar um em cima do outro, vai ficar exposto. O concreto não vai cobrir o eletroduto. E isso vai enfraquecer a laje. Essa laje vai tender a rachar naquele ponto, e se isso acontecer em vários pontos, pode comprometer a estrutura da laje. Então, temos que tomar extremo cuidado com isso. Se é concretado, se o eletroduto vai ficar dentro do concreto, nunca podemos cruzar eletroduto, a não ser que a laje seja muito espessa, o concreto, e seja devidamente autorizado pelo engenheiro responsável pela obra. Tá, pessoal? Então, não podemos correr esse risco. Ficou por cima, não se cruza. E isso vai fazer diferença na hora de fazer o projeto, tá? Diferente disso aqui, ó. O valor que eu perguntei, não, seu teto vai ser rebocado? Se falar não, vai ser gesso. Ou seja, essa foto aqui, pelo mais feia que seja, mas ela é a que melhor representa. O eletroduto vai ficar abaixo da laje e acima do forro.
Ou seja, aqui eu posso cruzar eletrodutos à vontade, como esse aqui está cruzando. Isso aqui está muito mal feito, está amarrado na laje desse jeito. Tá? Eu prefiro trabalhar de outra maneira. Mas aqui eu posso cruzar, não tem problema nenhum. Ok? Então, isso, gente, faz diferença no projeto. Tá? Isso faz diferença no projeto, pessoal. Então, ficou entre o forro e a laje, ok, podemos cruzar. Isso aqui é uma estrutura toda para drywall, se eu não me engano, tá? E essa tubulação vai ficar acima do forro de drywall. Isso aqui também é para drywall, isso aqui é até uma reforma, tá vendo que esse teto aqui já foi rebocado uma vez, tá? E aí estão fazendo uma reforma e estão refazendo uma elétrica por baixo dele, tá? Abaixo da laje, novo forro aqui, que é de drywall isso aqui. Ok? Então, pessoal, tem essa diferença. Entenderam? O pessoal está muito calado, gente. Vocês estão calados demais, não estão perguntando nada. Entenderam, pessoal? Sim, Sim. Responde aí, tranquilo. pessoal. Responde aí, vamos lá. Vamos acordar que eu sei que hoje tem muita teoria, tá? Que eu tenho que passar. Infelizmente não tem como eu não explicar isso, porque nós vamos utilizar no próprio projeto, tá? Tudo isso. Então precisamos estar saber esses detalhes teóricos para depois chegarmos no projeto e vamos utilizar aqueles pontos que eu estou dando ênfase, tá? Tudo que eu estou dando ênfase nós vamos utilizar. Então, essa apostila vai ser a base, a fonte de consulta de vocês para fazer projeto. Eu procurei fazê-la da maneira mais simples possível e mais objetiva. Se eu fosse colocar muita teoria aqui, essa apostila tinha muitas páginas, gente. Então, vamos lá, vamos continuar. Existe também o sistema de eletrocalha. Tá? Isso aqui é a representação gráfica de um programa, tá? Onde ele está representando. Aqui teria uma laje acima disso aqui, ou seja, seria impossível a gente ver o eletroduto dessa maneira. Tá? A eletrocalha, os suportes para a eletrocalha que serão aparafusados no teto. Tá? A eletrocalha perfilada furada, tá? A fechada, a descida para o quadro, isso aqui deve ser um quadro de comando, que isso aqui é uma máquina, tá vendo? Deve ser quadros de comando. Tá? E a distribuição para todos os setores. Então, isso aqui é utilizado demais em fábricas, suponhamos, vamos dar um exemplo, um supermercado muito grande, um atacadão desses da vida, pode olhar para o teto que você vai ver essas eletrocalhas espalhadas em todo o local. Tá? As lâmpadas já são penduradas direto na eletrocalha, um gancho nela. Tá? Então, o eletrocalha é extremamente prático. Tá? Se você prestar atenção em questão de beleza, pode achar bonito ou feio. Tá? Vai depender de cada um. Aquela feita daquela maneira fica meio feio, sim. Mas hoje em dia o arquiteto, a exemplo dos eletrodutos metálicos, também está utilizando muito, tá? As eletrocalhas para arquitetura. Monta a eletrocalha, pendura a lâmpada na eletrocalha. Isso aqui estou achando meio feinho. Esse aqui, acho que mais interessante, um quadrado ou um retângulo, tá? Onde eu penduro as lâmpadas nele, tá? E fica numa sala de recepção, qualquer coisa assim. Hoje em dia os arquitetos estão usando muito esse sistema, tá? Então, é muito prático. Eletrocalha realmente é muito prático. Sai caro? Sai, mas é muito prático. Tá certo? Você faz a manutenção, que isso aqui está aberto, você simplesmente encontra o cabeamento, retira, faz a manutenção, substitui, ou qualquer outra coisa que tiver que fazer ali mesmo. Sem ter que estar se preocupando de passar o fio. Será que o cabeamento vai passar? Tá? Aquela velha preocupação de eletroduto. E aqui, pessoal, uma representação dentro de um projeto, tá? Já dentro de um projeto, de como tem a eletrocalha. A eletrocalha no projeto está aqui, ó. Tá? Uma linha reta, larga,
tá? Uma cruzeta, aqui para redução, e aí reduz para uma eletrocalha mais estreita para um lado, para o outro, tá? Essas linhas curvas assim, pessoal, aqui, ó, estão representando o eletroduto, tá? Que está alimentando uma tomada dupla, tá vendo, ó? Uma tomada dupla. Aqui, ó, dentro desse eletroduto aqui, ó, que está alimentando luminárias, eu tenho o circuito 2.1, tá? Não diz aqui a bitola do cabo, mas deve estar na legenda dizendo qual é a bitola. O negativo, o retorno e o terra para essa luminária. Como devem ser luminárias metálicas, então tem que ter o aterramento, ok? Então, isso aqui é uma representação gráfica de um projeto bem mais complexo, isso aqui, tá? Mas a gente não precisa entrar em detalhes com ele agora, não. Nós vamos entrar em detalhes mais tarde. Mais tarde nós vamos começar realmente os projetos, tá? Pronto, pessoal.